Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje estamos aqui em mais um Tupinicast, aquele podcast com pouca ou nenhuma edição. E o assunto de hoje é cartas abertas da maçonaria. Então, se você é maçom ou gosta do assunto maçonaria, não é difícil você encontrar alguma carta de repúdio, de apoio, né, falando sobre algo da sociedade proveniente das mais diversas obediências maçônicas. E o assunto de hoje é promover uma reflexão sobre a efetividade desses documentos e comparar com ações parecidas da maçonaria no passado. Mas primeiro vamos aos recadinhos importantes. Devido ao sucesso e ao esgotamento do livro Entendendo o Rito Escocês Antigo e Aceito, de minha autoria, e a pedido de diversos irmãos que não curtem apenas o formato digital, fiz uma segunda edição deste livro. Ah, Clóvis, segunda edição, mudou alguma coisa? Não, fique tranquilo. Se você já tem um Entendendo o Rito Escocês Antigo e Aceito, o conteúdo não mudou. Mas o formato impresso, sim. A primeira foi uma edição de luxo. Agora não, agora eu estou fazendo uma edição mais básica para poder baratear para o leitor. Então, antes ele era nesse formatinho A5, né, 14 por 21. Agora ele vai ficar mais ou menos nesse tamanho aqui, ó, que é 16 por 23, né, um formato maior para diminuir as páginas, a capa não será dura, para justamente baratear para vocês. Clóvis, mas como faço para adquirir? Eu não consegui na época que você lançou e etc. Neste momento tem um link disponível aqui neste vídeo para adquirir o livro na pré-venda. O livro deve começar a ser entregue na segunda semana de junho. Então, se você não quer mais uma vez ficar sem a sua edição física, corre lá e adquira o seu. Voltando ao assunto cartas abertas da maçonaria. Para iniciar essa conversa, eu acho importante a gente conceituar o que era uma carta aberta. Então, peguei aqui a referência no site Brasil Escola, que diz que a carta aberta é um gênero textual de caráter argumentativo que tem a função principal de se posicionar ou solicitar alguma medida em relação a determinado tema social. Então, muitas vezes, uma carta aberta é de apoio, ou repúdio, ou solicitação. E como falamos anteriormente, não é difícil topar com uma carta aberta proveniente de alguma obediência maçônica. O tema, pelo menos em minha percepção, divide opiniões na maçonaria. Alguns irmãos concordam que a maçonaria deve se posicionar em alguns temas sociais. Outros acreditam que não, por justamente está ligada à política. Antes de entrar no assunto maçonaria e fazer as comparações propostas nesse vídeo, corri na Constituição Federal para saber a validade de cartas provenientes de associações civis. Será que dentro da Constituição brasileira elas estão previstas? Então, na Constituição, logo no artigo 1º, diz que é assegurada a participação cidadã. Isso em diversas formas e, inclusive, em cartas abertas. Então, para todos os efeitos, toda a associação civil pode se posicionar numa carta aberta, numa carta de cobrança para que algo seja feito na sociedade em relação a determinado assunto. Então, desde a solicitação de mais verba para a educação em determinada região, ou uma cobrança referente a determinada política que deveria ser executada e não é. E por aí vai. Diversos são os exemplos de cartas que podem ser emitidas por associações civis, e isso pautado em nossa Constituição. Bem, falando sobre as cartas da maçonaria no passado, antes de nós compararmos com as de hoje em dia. No passado, as cartas abertas da maçonaria, ou seja, de obediências maçônicas ou de maçons falando sobre a instituição, elas tinham majoritariamente duas características. Uma era a defesa da maçonaria perante a um ataque. O segundo tema recorrente eram posicionamentos sobre determinadas políticas sociais. Para deixar mais claro, eu trouxe
Dois exemplos. O primeiro é de um maçom chamado Domingos Barreto, que tinha um jornal chamado Despertador Constitucional e escreve uma carta de defesa da maçonaria depois dela ter sido atacada pelo Diário Fluminense e pelo Padre Perereca. Inclusive, eu abordei esse assunto em nosso jornal sobre a década perdida na maçonaria. O segundo exemplo, por exemplo, falando sobre políticas sociais, a maçonaria institucionalmente se colocou a favor da abolição da escravidão. Em ambos os casos, acompanhado dessas falas abertas, quem as fazia propôs uma ação. Então, se no exemplo do Domingos Barreto, o Diário Fluminense atacou a maçonaria dizendo que era uma instituição antimonárquica, Domingos Barreto arregimentou um grupo de maçons para patrocinar uma estátua equestre do imperador, para passar uma mensagem de que a maçonaria não era contra o império. No segundo exemplo, a maçonaria se posicionou de forma institucional a favor da abolição da escravidão e, em ação direta, a própria instituição patrocinava cartas de alforria. Em dado momento, o Grande Oriente do Brasil, por exemplo, ao invés de cobrar uma taxa para o ingresso, cobrava que se comprassem alforrias de pessoas escravizadas. Então, nós podemos perceber que, no passado, as cartas que eram destinadas ao público em geral vinham acompanhadas de ações diretas. Fazendo uma análise, já no início do século XX, o caráter público das manifestações se modificam para um caráter interno através de boletins da própria obediência, que eram destinados exclusivamente a maçons. Daí você fala, Clóvis, então quer dizer que as cartas públicas acabaram no início do século XX? Não, estou falando que a maioria das redações eram próprias para os maçons. O Boletim do Grande Oriente do Brasil, por exemplo, ele tinha um caráter educativo, para informar sobre as ações da obediência, mas também instruir os irmãos e divulgar campanhas que eram incentivadas pelo próprio Grande Oriente do Brasil. Então tem várias comunicações do Grande Oriente do Brasil incentivando a lojas que tenham edifícios próprios para criarem escolas destinadas à população carente. Além de escola, o Grande Oriente do Brasil incentivava a criação de cursos profissionalizantes, assim como curso de alfabetização para as cunhadas, as mulheres dos maçons, aos domingos. Então, por exemplo, você percebe a atuação da maçonaria no início do século XX, promovendo o que o governo não conseguia, que era a educação básica ao alcance de todos. Mais uma vez, nós conseguimos constatar, além da fala, além da redação, uma ação direta ligada àquela fala. Bem, e atualmente? Atualmente existem diversas cartas, como eu falei anteriormente, de apoio, de repúdio. Mas qual é a efetividade destas cartas? Então, certa feita, conversando com meu grande amigo e irmão Felipe Corte Real sobre uma dessas cartas de repúdio da maçonaria, por exemplo, condenando a corrupção, ele me disse, pô, Clóvis, quem não é contra a corrupção? Neste momento, caiu uma ficha de que é quase inócuo você dizer que é contra a corrupção, porque a maioria das pessoas o são, independente do posicionamento político. E daí nós vemos outras cartas pedindo, por exemplo, o melhoramento da segurança pública. Todos são a favor disso também. Então a reflexão é, são cartas vazias? Quais ações efetivas os maçons podem fazer? Bem, eu conheço algumas ações efetivas da maçonaria neste momento, como, por exemplo, o Instituto Conselheiro Macedo Soares, que auxilia na educação de jovens aqui no Rio de Janeiro, como a Casa do Maçom João Baroni, em São Paulo, que dá hospedagem a maçons e parentes de maçons que se tratam no Hospital do Câncer de Barreto. E uma mais recente que deixou meu coração muito quentinho, que é a Casa de Apoio Filhos de Irã, para dar suporte de hospedagem à população atendida no Hospital do Câncer da Amazônia. Esse projeto, que já está em construção, vocês podem acompanhar nas fotos aqui, tem previsão
de 61 apartamentos para dar suporte a pessoas que vêm de longe, de outras regiões, para se tratar nesse hospital. A Casa de Apoio Filhos de Irã ainda está em construção. E se você quiser doar para ajudar e acelerar essa grande obra da maçonaria de Rondônia, tanto na descrição do vídeo quanto na sua tela, tem os dados para que você possa doar e ajudar nessa grandiosa obra da maçonaria de Rondônia. Tirando essa belíssima atitude, eu também sou entusiasta das campanhas dos maçons do início do século XX, ou seja, a favor da educação. Então, por que não as obediências abrigarem cursos pré-vestibulares sociais para ajudar pessoas a ingressarem na universidade pública? Pensem nisso. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Se vocês gostaram, curta, compartilhe. Se você gosta do nosso projeto e quer nos ajudar, você pode fazer uma assinatura no Apoia-se. E a partir de R$ 7,00 você tem acesso ao conteúdo exclusivo do Maçonaria Tupiniquim Jornal. Ou, se preferir, você pode contratar a assinatura de forma anual via Pix. Bem, ficamos por aqui. Um grande abraço e um beijo no coração.